Boa noite, pessoal. Vocês devem estar estranhando a pessoa da abertura, né? Mas é que hoje vai ser o marido, então para ele não ter que fazer tudo, eu vou dar uma ajudinha aqui. Então, sejam todos bem-vindos. Vamos escolher aqui uma página aleatoriamente, para a gente fazer a nossa leitura de abertura. O livro é Minutos de Luz, de Pastorino, e a página foi o número 58, né, o texto. Imprevistos. Qualquer um de nós está sujeito a imprevistos. Eles fazem parte do acervo de provas de que necessitamos no trabalho de nossa edificação interior. Ante qualquer incidente, o importante mesmo é não se perder a serenidade. A melhor reação, em qualquer caso, deve se revestir de calma e discernimento. Cada dia pode ser portador de muitas surpresas. Sabendo disso, esteja naturalmente preparado. Nada escapa à vontade de Deus. Para Ele, tudo o que acontece estava previsto. Vamos fechar os nossos olhos, pensarmos no nosso Mestre Jesus e orarmos, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui esta noite, reunidos para mais um estudo, e agradecendo todas as bênçãos que temos em nossas vidas, mesmo aquela que nem sequer percebemos. Agradecemos por todos os ensinamentos e por todos aqueles que trilham o caminho conosco, nos amparando e nos socorrendo. Fica conosco agora e sempre, Senhor, assim seja. E agora, o palestrante da noite, o Antônio da Fonseca. Antônio. Prazer. Agora eu passo para ele. Ele tem que mexer no microfone. Alô, alô? Estamos escutando? Bom, gente, boa noite. Quem não dei boa noite, boa noite. Acho que eu dei boa noite a quase todo mundo, né? Quem eu vi passar ali, acho que eu dei boa noite a todo mundo. O tema de hoje é um tema, eu costumo dizer, sempre que eu falo sobre Deus, eu faço duas observações. É um assunto muito fácil de falar e, ao mesmo tempo, muito difícil. Muito fácil, tomando por base um verso de um cantor, que fala assim: quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Você conhece, né? Por outro lado, é muito difícil abordar Deus, porque a gente só tem uma ciência que basicamente nos dá sustentação para falar de um item tão complexo, que é filosofia. E para fazer uma palestra sobre filosofia no sábado à noite, com esse calorzinho, que as pessoas saíram de casa, chegar na casa... Não, tem que ser uma coisa assim, tem que ser um programa legal, né? As pessoas têm que sair daqui assim, legal, falou de Deus, que legal, então vou tentar, tá? Um ponto importante de Deus é que a gente sempre imagina, ou a história nos conta, ou as crônicas do dia a dia nos contam que acreditar em Deus seria uma fraqueza. Acreditar em Deus é coisa de... né? Isso é coisa de gente, isso é coisa de movimento atual. E, gente, não é. Essa ideia de Deus, de ter algo acima de nós, isso é muito mais antigo do que a gente imagina. Na realidade, nos primórdios da humanidade, nós não éramos nem humanos ainda, nós éramos os homos sapiens, os neandertais. Já existiam, assim, traços da religiosidade, que é o religare, que é ligar o espírito humano ao Criador, ao que a gente entende como Criador. E muito do que a gente vai falar aqui é o que cabe no entendimento na nossa encarnação.
Deus foi abordado lá na Idade Média de uma forma, Deus foi abordado no século XX de outra forma, e no século XXI, Deus ele começa a ser abordado de outra forma e não poderia ser diferente. Cada vez que a humanidade evolui o nosso entendimento acerca dessa força, desse ser, seja o que a gente consegue entender como algo maior do que nós. Vamos começar a nossa viagem. Como eu falei do passado, essa coisa de achar que Deus é coisa da agora. Essa estrutura de pedra são pedras sagradas. Ela é lá da Sardenha, de uma cidadezinha chamada Macomer. Eram pedras idolatradas. É o termo chamado litolatria. O que é litolatria? É a idolatria à pedra. Lito é pedra. Idolatria é adorar. Era a forma como os seres humanos daquela época entendiam que aquela coisa era superior a ele. Lembrando o seguinte, hoje a gente consegue viver até os 114 anos. As pessoas naquela época viviam até os 30, 20 e pouco, por aí. Então você imagina você ter dezenas de gerações e aquela pedra está ali. A chuva vem, leva o terreno, as plantas queimam, mas a pedra estava ali. Então os seres humanos daquela época entendiam o seguinte, isso aí tem mais poder do que eu. Então eles idolatravam esse tipo de pedra. Há vários sítios arqueológicos pelo mundo onde nós temos essa evidência. Eu trouxe um deles só para a gente analisar. A internet hoje em dia, gente, é uma biblioteca aberta. Eu comento com os amigos assim, quisera eu com 10 anos de idade, 8 anos de idade, tivesse a internet. Né? Para mim ia ser um parquinho de diversões. Hoje, com quase 60 anos, para mim imagina no passado. Bom, a humanidade não para aí, nós vamos dar alguns saltos para a gente chegar no século XXI. Tá? A sociedade humana, ela avançou e aí criou-se o politeísmo. O que é o politeísmo? É a sociedade que acredita em vários deuses. Eu trouxe uma figura, uma imagem, onde você pode ver Zeus, aqui no cantinho, tá? E os deuses do Olimpo e os semideuses. Mas observem um detalhe, um traço que até hoje a gente olha para Deus. É o senhorzinho sentado. Até hoje. Está lá aquele senhor. Olha a ideia, né? De Deus. Um ser como nós. Como se Deus, criador de tudo aquilo que a gente vê, sabe. O que não vê e o que não sabemos, criou. A história avança. Passamos pelo politeísmo. E aí surge uma figura. Vocês conhecem? Ou já escutaram falar? E aí encarna na Terra um espírito que nós chamamos de Jesus. Essa foto não é à toa, né? Jesus é Jesus, beleza, representa, né? Aqui, bom, se alguém aqui viu Jesus, não lembra, não é? Se viu e ainda está aqui, sinto muito, a gente não fez o que deveria, tá bom? Essa figura aqui representa quem? Nós. A criança eterna que ainda... Eterna não, eu falei errado, mas a criança evolucionária que ainda somos. Jesus muda a figura de um Deus que já tinha uma visão monoteísta do judaísmo, mas era um Deus o seguinte, vingativo, guerreiro. Não, o Deus vai me ajudar na batalha, eu vou tomar aquela cidade ali, Deus vai me ajudar. Deus vai me dizer quais os caminhos. Aí a gente matava velho, homem, criança, e era Deus. Chegou Jesus assim, gente, não é assim não. Deus, esse Deus, mesmo que o único que vocês cultuam, não é esse Deus. E Jesus muda logo no início
onde ele diz que Deus não é um pai, é um papai, que é um Deus de amor, que é um Deus de justiça, de amor, um Deus que condena o pecado e não o pecador. Aí a gente recorre àquela passagem de Jesus com a mulher adúltera, né? Quando que para os judeus aquilo ali era um crime punido de morte. E Jesus, de posse de conhecimento da justiça de Deus, ele chega, tá bom, vocês vão matar ela? Tá bom, vão apedrejá-la? E olha só, quem aqui não tem pecado? Aí foram saindo, mas Jesus não absolveu a adúltera. Vai e não peques mais. Ou seja, esse Deus que Jesus exemplificou, ele diz o seguinte, olha, se você fizer errado, mude, mas você não é o errado. Você está ignorante, como nós fomos criados, simples e ignorante. Então nós consolidamos com Jesus um monoteísmo com o Deus que hoje nós entendemos melhor. Ele foi um grande divisor de águas. Na verdade, se nós estamos aqui hoje discutindo e falando sobre Deus, agradeça esse espírito, porque para o judeu nem o nome poderia ser dito. Falar o nome de Deus era, enfim, impensável. Tanto é que há algumas figuras utilizadas por judeus, onde tem uma figura de um velhinho sentado no trono e não aparece a imagem, o rosto de Deus não aparece, porque era inominável. Não podia ser falado o nome dele. Tá bom? O tempo anda. E o mundo se consolida em 3 grandes religiões monoteístas. Esta primeira aqui, alguém se lembra? Judaísmo. Essa aqui, acabei de falar, fácil, o cristianismo. E essa aqui, o islamismo. Curioso, olha como o entendimento, mesmo que saindo lá da litolatria, passando pelo politeísmo, eu ainda tenho interpretações diferentes para um mesmo Deus. As 3 maiores religiões do planeta Terra, e aqui a gente cobre o lado ocidental e o lado oriental do planeta. As religiões, elas marcam posição filosófica seguinte: Deus é um só. E aí começa o problema, porque como eu tenho visões diferentes, esse Deus aqui não é um só, mas não é igual ao teu. Esse aqui é o mesmo, e a gente tem a confusão que a gente tem hoje, levada inclusive para a geopolítica do planeta. É fácil lembrar das disputas entre território árabe, muçulmano, e os territórios habitados, aqui onde vive o povo judeu. Tá? E sem contar, isso aqui lá nos primórdios, vamos lembrar das cruzadas, né? Onde os cristãos, não, eu vou na terra dele para que ele aceite o meu Deus. Olha só, monoteísmo. Mas tem que ser o meu monoteísmo e não o seu. Isso é o que a gente vive ainda hoje. Nós temos sociedades politeístas até hoje? Temos. A Índia hoje, segundo a ONU, ultrapassou a quantidade de habitantes em relação à China, são um pouco mais de 2 bilhões, se não me falha a memória. Então hoje nós temos a Índia politeísta, né, uma sociedade, evidentemente, né, que não é monoteísta, né? E lá tem milhares de deus, né? Lá na Índia, por exemplo, lá em casa, eu e Márcia, se eu desencarno, eu viro Deus. Né? Não rio, é verdade. Quer dizer, eu não, né? Quer dizer, se eu fosse indiano, eu viraria um Deus. Márcia ia me cultuar, esse aqui é o meu marido, é o Antônio, e acender um incensozinho para mim. Porque na Índia é assim. Muito parecido com uma visão politeísta da época de Roma. Alguém aqui assistiu Gladiador? Lembra da cena que ele tem uns bonequinhos e lembra da família dele, representa a família dele?
é mais ou menos aquilo. A Índia ainda tem isso. Ainda tem esse costume ainda. Não é certo, não é errado, é a forma que aquele povo tem de lidar com o religare, com uma religião. Tá bom? Vamos mais à frente? Já não chegamos onde eu quero. O que acontece com o lado ocidental do planeta? Hoje nós temos consolidado a ideia de um Deus que é um velhinho, sustentado por um monte de querubim, e que fica só dando ordem, criando as coisas da forma como a gente entende que é criado. Isso aqui é a criação de Adão, tá? É um afresco, tá? Que é pintado no teto da Capela Sistina entre 1508 e 1510. Por que eu fiz questão de trazer a data? Nós estamos em 2023. Boa parte da população ocidental hoje ainda crê que Deus é um senhor, um velhinho, e que, assim, vai me pegar pela mão e vai fazer as coisas. Gravem essa expressão. É alguém que vai me pegar pelas mãos e vai fazer alguma coisa. Infelizmente, eu vou dizer para vocês que isso não vai acontecer. Deus não vai pegar ninguém pela mão, não vai botar a mão no teu ombro, não vai botar a tua mão na cabeça, não vai te dar um abraço. Deus não vai fazer isso. Porque, a exemplo do título da palestra, do estudo, melhor dizendo, vou fazer um parênteses, eu não sou palestrante, eu sou conversador. Tem um companheiro aqui da casa, Marcelo Pellegrino. Eu falei assim, gostei da sua expressão, eu sou um bom conversador. Fecha aspas. A exemplo do título da palestra, Deus está em nós. Deus está em cada um de nós. E eu vou tentar que vocês saiam daqui um pouco mais perto dele. Você fala assim, mas ele está dentro de mim? Tem um livrinho que eu trouxe aqui. Esse livro quem recomendou para mim foi a fundadora da casa, a Inês Joaquina. Huberto Roden. Huberto Roden. Deus. Quem quer, assim, eu quero saber alguma coisa de Deus, começa a ler esse livro aqui. É um livro filosófico, não é um livro científico. Tá bom? Olha o que Huberto Roden fala sobre Deus. Podemos ter absoluta certeza, não por provas analíticas e intelectuais, mas sim pela intuição racional, espiritual. Olha o termo, intuição racional. Estranho, né? Como é que uma intuição pode ser racional? Huberto Roden, filósofo. Ele só era filósofo, educador, escritor, enfim, escreveu mais de 60 obras, não é qualquer um. Tá, gente? Tem... Continuando, e essa situação, quando funciona? Quando o homem dá abertura para a invasão cósmica, para essa alma do universo, então ele tem plena certeza de Deus. Aí ele continua. Quem quer ser invadido por Deus deve tornar-se invadível. Deve remover o obstáculo que impede essa invasão da luz solar da sociedade. Que obstáculo é esse? A ilusão de que o ego humano seja a realidade do homem. Enquanto persistir a identificação ilusória de seu ego periférico com o seu eu central é o nosso espírito. Não há nenhuma possibilidade para a invasão da verdade libertadora. Ninguém pode achar Deus, mas Deus pode achar o homem que se torne achável. Ninguém pode descobrir Deus, mas Deus pode descobrir o homem, se este o permitir. Mas esse permitir, entre aspas, que é a dolorosa problemática do homem, dificilmente o homem ego permite ser invadido por Deus. Porque essa invasão derriba todos os seus pedestais, todos os ídolos do panteão humano. Então, se queremos perceber, sentir Deus em nós, Deus em mim, nós devemos permitir sermos invadidos. Porque senão Deus vai estar lá. Deus não vai se afastar. Mas se eu não chego perto dele, ele está ali. Ele está sempre mantendo a mesma distância da gente ali. Ele está sempre ali.
Eu me afasto, ele me afasta. Eu me afasto, mantendo a mesma distância. Na hora que eu der um passinho assim, opa, eu fiquei mais perto. Aí eu tenho que deixar ser invadido. Eu tenho que sentir isso, eu tenho que perceber isso. Depois eu vou falar de mais outros livros aqui, que assim, Deus tem que ler um pouquinho, senão não dá. Se for esperar a experiência humana, eu vou ter que lembrar das minhas, sei lá, quantas encarnações do passado. Mas vamos lá. Seguindo a história. Falamos da litolatria, falamos do cristianismo, falamos do politeísmo, falamos do cristianismo, falamos do judaísmo. Aí, em 1857, um homem vai nos divulgar a doutrina dos espíritos, Allan Kardec. E aí, este professor, estudioso, cientista, depois da introdução do livro dos Espíritos, que por si só já seria um outro livro, ele faz a primeira pergunta deste livro. A primeira pergunta desse livro. Que é Deus? Não é o que é, não é quem é, como é que é Deus. Se nós tivéssemos tempo, se fosse um estudo, até o que está errado. Não é o que está errado, o que é inadequado para o que realmente nós já sabemos sobre o que pode ser Deus. Alguém se lembra da resposta? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Será que a gente consegue perceber inteligência suprema? Pega tudo que a gente sabe de inteligência, é nem menos que um cisco. Não dá para ver. Talvez num microscópio quântico, nem sei se existe isso, mas tem que ser, é muito pequeno. Causa primária de todas as coisas. Tudo. Inclusive da gente. E eu vou dar uma notícia para vocês. Deus só criou duas coisas, tá? O cara é super, o cara é o máximo. Criou duas coisas só. O princípio material e o princípio inteligente. Só. Antônio, onde é que está isso? Primeira parte do Livro dos Espíritos. Está lá. Deus só criou duas coisinhas. Uma delas somos nós. Estamos aqui. Princípio inteligente, habitando um corpo, essa roupa material, que um dia não precisaremos mais. Seríamos um princípio inteligente, um ente inteligente. Olha o que a gente tem para caminhar. Aí vocês vão entender por que eu botei uma criança do lado de Jesus. Nós ainda somos uma criança espertinha, estamos ficando espertinhos. Entendeu? A gente já não engatinha mais, já não faz muita pirraça, ainda fazemos muita pirraça. Senão o mundo não estaria do jeito que está. Mas estamos crescendo. Mesmo porque existe a lei do progresso, então ninguém vai fugir da lei do progresso. Vamos crescer. E aí, para a gente começar a permear essa questão do inteligência suprema e primária, eu trouxe alguns exemplos, assim, algumas coisas didáticas. Falar de Deus, a gente tem que fazer comparações, mesmo que às vezes pueris aos nossos olhos. Eu costumo utilizar o seguinte efeito. Lembra de Jesus? Jesus utilizava exemplos que as pessoas conheciam, situações que as pessoas conheciam, para ensinar aquilo que elas não sabiam. Observa só. Jesus pegava lá uma parábola, uma situação qualquer do povo da época, e todo mundo conhecia aquela situação. E com base naquele conhecimento prévio, ele colocava o ensinamento dele. Então, isso é uma didática maravilhosa. E eu costumo utilizar isso. Obviamente que sou eu, não sou Jesus. Mas, enfim, eu vou usar dentro do que está nos meus conhecimentos. Essa é a fábrica da Boeing, em Seattle. Vocês observam o seguinte, tem 3 aviões sendo construídos. Tem um que está com a asa mais ou menos, uma está com a asa um pouquinho melhor, e tem um que já está com a fuselagem ali, né? Imaginem o seguinte, essa fábrica de Seattle, ela é o universo. Vamos fazer um exercício? Porque tem que fazer um pouquinho de filosofia. Quem seria Deus? O que vocês acham? A fábrica.
Não tem certo, não tem errado, tá, gente? Então não tem perigo, não vai perder bônus horas. A fábrica, eu vou repetir porque quem está gravando tem que saber o que a gente está falando, né? Não tem um microfone aqui. A fábrica, quem se arrisca mais alguma coisa? Se arrisca não, quer se arriscar. Vou provocar vocês. Os humaninhos que estão ali construindo o avião, vocês acham que eles são Deus? Os humanozinhos ali. Vou provocar. E quem projetou o avião? Está ali? Quem projetou o avião? Sim ou não? Quem projetou, não. E quem concebeu o avião? Porque, olha só, projetar, aí entra um pouquinho na ciência, né? O espiritismo é isso, né? Filosofia, ciência e moralidade. Conceber é o seguinte, poxa, olha só, eu quero fazer aquele ventilador ali. Aí faz um rabisco assim, arquiteto, tem algum arquiteto aqui? Não? Arquiteto faz assim, né? Eu já vi várias pessoas já viram os rascunhos de Oscar Niemeyer. Eu fico assim, caramba, como é que esse negócio vai ficar em pé? Mas ele concebeu. Isso aqui vai ficar assim. Eu falei, caramba, como é que esse negócio vai ficar em pé? Não é? Então, uma analogia pueril, Deus seria quem concebeu o avião. A ideia. Sempre lembrando, a gente tem sempre que lembrar assim, Deus é a ideia. A ideia. Concebeu o avião. Ah, mas e as pessoinhas que estão fazendo ali, que estão fazendo o avião? Quem são as pessoinhas que estão fazendo o avião? Nós. Mas com base em quê? No projetista. É um rabisco. Imagina você pegar hoje, nós vamos construir a nossa casa. Exatamente. No nosso linguajar, no nosso entendimento, qual é a regra que a gente tem que utilizar para seguir os desígnios, o conceito de Deus? Mostrei o cara que trouxe isso. 2 slides atrás. O Evangelho. Para o mundo ocidental, para o mundo oriental, existiram outros avatares que trouxeram a mesma ideia de forma e na língua diferente, no idioma diferente. É só a gente não separar o planeta assim, esse planeta é do bom, esse planeta é do mal. Não existe isso. Deus coloca as suas leis de acordo com a capacidade e com a forma como as pessoas têm de entender essas leis. Então a gente, olha só, isso é uma fábrica, legal. Bota isso no universo. Conhecido e ainda por conhecer. Deus está inserido nisso. Olha o que a gente ainda tem que caminhar. Outro assunto bem interessante, que também isso é controverso, tá? Todo mundo aqui sabe o que é gravidade? Sabe que se tirar a cadeira, vocês vão cair no chão. Gravidade deixa a gente assim. O Antônio vai para cá, vai para lá, eu não saio flutuando. A gravidade é uma lei de Deus? É controverso. Ah, você gostou. A gravidade é uma lei de Deus? Olha o que os espíritos falam para a gente. A aplicação útil dessas forças, o efeito da visão, a força que o homenzinho está falando é a força. Juntar as peças. A aplicação útil dessas forças é um efeito inteligente, que denota uma causa inteligente. O efeito da força da gravidade é que é a lei. E a gente confunde a lei da gravidade e a lei de Deus. Não é. O que está por trás da lei da gravidade é que é emanado de Deus, que é a causa primária. A gravidade não é a causa primária. É o que está por trás dela. E um detalhe. É inteligente. Vocês já repararam que um planeta não bate no outro? Curioso, né? Fica negócio girando lá, doido. Entendeu? Uma galáxia até bate na outra, mas é assim. Aí forma outra. Entendeu? Estamos aqui. Não tem ninguém voando.
Todos os planetas emitem. Todo planeta e todo Sol emite uma onda. Então, isso é que a gente tem que tentar captar. Sair dessa coisa do velhinho. Sair dessa coisa que Deus vai me pegar pela mão. Porque isso é assim, mas Antônio, eu vou ficar abandonado. Não vai. Porque já está dentro de você. Você está procurando fora. Não procure fora o que já está dentro de você. E a gente fica nessa busca. As sociedades hoje ficam nessa busca. Porque eu quero... Primeiro livro do herculano Hermínio de Miranda. Você que gosta, Inês. Os Procuradores de Deus. Isso é a edição, a primeira edição desse livro é de 1967, pela editora Calvário. Não vou criticar o nome da editora. Acho que Calvário. E por que ele bota os procuradores de Deus? Porque somos nós. Nós procuramos Deus. Só que a gente procura da forma errada. Porque a gente tem que olhar para dentro. Há poucos meses nós tivemos uma palestra aqui. Carlos Alberto vai falar para vocês semana que vem. Onde a gente deve se voltar cada vez mais para dentro. Mais para dentro. A gente tem que voltar a ter aquela coisa do povo grego que pensava mais. Tinha mais coisa em ser do que ter. A sociedade hoje quer muito ter. Esquece de que o fato de a gente se olhar no espelho todo dia, necessariamente não é para olhar, nós não estamos olhando para a gente. Nós estamos olhando para um reflexo do nosso ego. E lá não vai encontrar Deus, como disse Huberto Roden. Vamos pensar mais um pouquinho. Falando muito de Deus, mas assim, Antônio, você falou que Deus é isso, Deus é aquilo. Vocês já ouviram falar num tal de LinkedIn? Né? A gente pega o currículo, bota lá, né? Pra gente... Tem muito aposentado que, me aposentei, mas eu quero ser contratado, então vou procurar um outro emprego, aí bota o seu currículo lá. Mais uma vez, trazendo aquilo que a gente conhece para entender aquilo que a gente não conhece. Se Deus fosse colocar o seu currículo no LinkedIn, seria isso aqui, ó. São 8 atributos que a gente conhece. Só 8 é o que a gente consegue entender. Imagina esse Deus que a gente veio falando até agora, só ter 8 atributos. É muito pouco, gente. É o que a gente consegue entender. E aí, ele é supremo, soberano, ele é supremo e soberano inteligência, eterno, imutável, imaterial, onipotente. Não vou entrar em cada um, porque isso aqui é uma palestra, gente. Aliás, cada item desse dá um estudo muito bom, diga-se de passagem. Tá? Soberanamente justo e bom, infinitamente perfeito e único. Bom, o único, 3 sociedades já descobriram, né? Que nós já vimos aqui. Vocês começam a entender por que eu fiz esse coisa introdutório? Para a gente chegar aqui. Vamos pegar isso aqui, vamos botar isso aqui de lado e vamos focar nisso aqui. Vocês concordam comigo que de tudo que foi mostrado, que ele é eterno, que ele é único, toca pouco a gente. Onde que eu vejo isso no dia a dia? Mas quando eu boto justiça e bondade, aí a gente para pensar. Justo e bom, esse aí, isso me interessa. Vamos falar um pouquinho de justiça e bondade, que é o foco, que é a forma que a gente tem de começar de uma forma um pouquinho diferente, olhar para Deus dentro da gente. Quando a gente... Vamos falar primeiro de justiça? Ideia de justiça? Vocês conhecem essa brincadeira? Jogo das cadeiras, né? Recentemente nós tivemos aqui, foi na festa julina da evangelização. Aí a Tânia fez aqui uma cadeira pra caramba, né? Porque era muita criança, né? Mas aqui foi legal, sabe por quê? Porque mesmo quem ficava do lado de fora ganhava prêmio. Legal, tá bom, né? Inclusive, eu adorei, porque na minha época eu não ganhava prêmio nenhum, eu ficava fora da cadeira. Enfim. Eu pergunto para vocês, se essa brincadeira fosse feita por Deus,
Eu tenho quantas... Essa menina aqui já perdeu, né? Tadinha. Ela está indo embora. Ficaram 4 crianças, 3 cadeiras. Se nós fôssemos aplicar a justiça de Deus, quantas cadeiras nós teríamos? 4. Viu como é que vocês sabem? Isso é para chegar ao ponto assim, viu como é que a gente conhece? Mesmo que na ideia a justiça de Deus, a gente sabe. Ninguém fica assim, não, eu acho que tinha que ter 5. Tinha que ter 6, para dar muita oportunidade, mas vai faltar cadeira? Aí não seria justiça. Eu não sei quem foi que conversou comigo sobre o GET, né? A última vez que eu fiz o GET, tinha uma questão da justiça. A melhor forma da gente entender justiça é roupa. Quando a gente bota uma roupa muito justinha, o nome já diz tudo, justa, vai ficar coladinha, né? Não tem espaço. Na hora que você usa uma roupa muito frouxa, tem. Então, tudo que não é justo dá margem, aquilo fica assim, vem cá, o que é isso? Pode ser uma coisa, pode ser outra. A gente vê isso, né? Nem parece, né? A gente vê isso hoje, né? Aliás, já vê isso há muitos anos, muitos séculos. Então, Deus é justo. Deus não desperdiça a sua criação. Se eu posso colocar no planeta 20 bilhões, eu vou botar 20 bilhões. Ah, não, mas ele vai botar 21. Não, peraí, então ele não seria suprema inteligência, que ele fez uma coisa para não caber, ou então faltou. Deus não tem plano B. A gente aqui tem essa mania, né? Ah, vamos fazer aqui um plano, mas olha só, vamos fazer um plano B, porque se der errado, não existe isso. Deus não tem plano B, ele fez, está bom, está certo, perfeito. Não tem plano B. Essa é a visão de justiça de Deus. Vamos falar agora de bondade. Eu fiquei pensando assim, você é muito... vocês vão ser meu confidente, ninguém vai ficar sabendo, pessoal da internet. Eu tive dificuldade para, assim, bondade que a gente faz e a bondade de Deus, porque está tão distante. Eu falei assim, caramba, eu falei, Senhor, essa está difícil, o Senhor é Jesus, tá? Está mais próximo, né? Está ali, né, amigão, né? Falei, aí, me veio a ideia assim, imagina o seguinte, você está com uma garrafa d'água, essa garrafinha d'água, você está com uma garrafa cheia, e você sabe que tem 2 pessoas morrendo de sede. Morrendo de sede. Aí você chega, pega aquela garrafa d'água e dá para uma pessoa. Essa pessoa vai e mata a sua sede. Qual é a visão dessa pessoa que teve a sua sede saciada da pessoa que deu a sua garrafinha? Oi? Privilégio. Gente boa. Poxa, o Antônio, gente boníssima, salvou a minha vida. E o outro que está morrendo de sede? Fui bom para ele? Exatamente. Aí eu pergunto, essa é difícil, hein? O que Deus faria com essa garrafinha d'água? Dividiria? É isso que a gente tem que evoluir um pouquinho. Aí a pessoa que deu a água vai morrer de sede? Viu? O que Deus faria? Poxa, eu tenho 3 pessoas que precisam beber água. Eu tenho uma garrafa d'água. Poxa, se eu der uma garrafa para 2 vão morrer de sede, porque esse cara vai ficar com sede daqui a pouco. Se eu dividir, o cara que deu a água vai morrer de sede. Então o que Deus faria? Mas aí a garrafa de Deus cabe. A garrafa de Deus cabe. Então, Deus assim, não, olha só, um pouquinho para você, um pouquinho para você, um pouquinho para você. E aí começam os problemas da interpretação da bondade de Deus. Por que eu recebi só isso? E a gente pensa assim, Deus não foi bom comigo, pô, só aconteceu agora. Muito comum. A gente acha que Deus é assim, bota na agenda aí. Nem a gente, que tem 24 horas por dia e 8 dorme, a gente consegue fazer ele de imediato. Aí quer que Deus, na sua suprema inteligência, vai pegar a gente pela mão e vem cá, tá tudo certo, você pediu, eu vou fazer. Não é assim. Sinto muito dizer, não é assim. Por mais que nós queiramos, não é assim. Então, observa como que a gente tem lá a semente da justiça e da bondade de Deus. A gente tem, está lá dentro. É o tempo de Deus. Olha só, eu não provei nada, vocês que chegaram à conclusão. Vocês que disseram, vocês entenderam a justiça, vocês entenderam a bondade. De forma muito simples, gente.
Isso é só para a gente fazer uma análise interna, assim, olha, poxa, legal aí, nunca tinha parado para pensar nisso. Ou se parou para pensar uma vez só. E a coisa tem que ser contínua. Não dá para eu pensar hoje, esqueci, vou pensar nisso, quando que o Antônio vai falar de novo? Ano que vem. Ano que vem eu vejo isso. Não é assim. Vamos continuar? Olha só esse nó que os espíritos deu na nossa cabeça. Os espíritos colocam o seguinte: sendo Deus a essência divina por excelência, unicamente os espíritos que atingiram o mais alto grau de desmaterialização o podem perceber. Aí fala assim, mas Antônio, tu acabou de falar para mim que ele está dentro de mim, como é que eu não percebo? Mas que perceber Deus é esse? O que eu tenho? Como que eu percebo Deus? Aí a gente começa a pensar assim, poxa, eu percebo através da visão, da audição, do tato, do paladar, esqueci um aí, deu branco, e do olfato. Sinto muito. Você não vai perceber Deus assim. Mas está escrito em perceber, Antônio. Lá no início do livro dos Espíritos, isso está na Gênesis, tá? O que os Espíritos falam para a gente? Olha, o que os Espíritos trazem para a gente? Olha só, tem coisas que não encaixam na linguagem que você tem. Então, nós vamos utilizar determinadas palavras que vocês vão ter que estudar, aprender, ampliar os seus estudos para que você perceba. De forma verdadeira. De forma verdadeira. Vou fazer uma brincadeira no bom sentido com vocês. Olha só. O peixe nada. A ave voa. Ó, que legal, né? Parece que a gente ensaiou. E o espírito... não é assim. Porque se a gente desencarnar, nós não vamos pairar. O espírito sente, mas foi muito boa. Se nós tivéssemos no nosso lar, a gente seria verdadeiro. Aqui não dá. O espírito sente. Mas olha só, eu me formei, eu sou PhD, pós-HD, beleza. Tu desencarnou, você sentiu aquele conhecimento? É sentido. É presente. Aí você vai dizer, por que nós temos alguns gênios no planeta Terra que pegam o conhecimento e tiro assim? Einstein, Newton. Esse cara estudou, que faculdade esse cara fez para formatar um conhecimento que não era nem ensinado? Porque ele sentia aquele conhecimento. Aí é a máxima que a gente fala que o evangelho ele tem que ser sentido, tem que ser sentido e vivido. Mas eu só consigo viver o evangelho se eu sentir o evangelho. Não adianta eu ler trocentos livros, nem é uma coisa para falar, mas enfim, virou uma gíria, né? Trocentos. O que é trocentos? Enfim. Não adianta eu pegar e decorar esse livro todo aqui. E aí, o que eu senti deste conhecimento aqui? Nada. Ou não. Então eu tenho que sentir. Por isso que você vê pessoas, às vezes, que têm um contato tão rápido com a doutrina e você percebe que ela transborda aquilo ali. Você olha assim, esse cara é espírita. E tem outros, eu estou falando do espiritismo, fora das outras áreas de conhecimento, nas outras religiões. Tem médico que a pessoa assim faz, a pessoa se forma, a pessoa tem aquela coisa, sabe, doutor muito bom, Inês é uma doutora, poxa, eu tenho 1 ano de formado. Aí você vê determinados expoentes espíritas, garotos novos, né? Quem foi lá naquele evento lá em Juiz de Fora, qual o nome daquele rapaz? Menino, aquele menino. Oi? Vitor Hugo. O nome já é sugestivo, né? Você vê, um rapaz novo, até vi uma parte da apresentação dele, um rapaz novo, mas com uma fluência, você vê que o conhecimento brota dele. Eu tenho 19 anos de espiritismo, eu fiquei olhando para ele assim, caramba, cocei a cabeça, falei, tão mal. Brota dele, porque aquilo já é sentido. O conhecimento é sentido, a gente tem que sentir Deus. E tem várias formas da gente sentir Deus. Várias formas. É que a gente não se deixa levar. Você quer ver quando você sente Deus? É quando você vê uma pessoa caída na rua, a pessoa cai, você tem aquela coisa assim, você vai, ajuda aquela pessoa. Não por obrigação.
Não por obrigação. É um ímpeto de bondade, bondade de Deus que está dentro da gente. Um ímpeto de bondade que você faz aquilo quando você faz e vê aquela pessoa andando normalmente, você vira as costas, aquilo te dá aquele negócio bom assim, sabe? Aquela coisa assim. Legal. Percebeste Deus. Quando você pega uma criança chorando, sofredora, perdi meu pai, perdi minha mãe, vem cá que eu vou ajudar você a achar sua criança, seus pais. E aquela criança encontra os pais, aquele sorriso, e os pais assim, muito obrigado. Olha, isso é Deus. Quando você olha, de repente, olha, mas que árvore bonita, pega a flor, pô, que legal, poxa, tá bom, olha. Aí você sente aquela beleza natural. Ali é Deus. Aí você consegue perceber. Só que a gente não se dá tempo para isso, a gente precisa se permitir ser invadido por isso. E a gente fica bloqueando. Sabe quando a gente está numa situação difícil? E aí chega uma pessoa perto da gente assim, e você... aí fica assim, que bom que você está aqui. Aí você tem aquela sensação boa da pessoa estar ali contigo. Às vezes a pessoa não fala nada. É assim que a gente vai se sentir quando perceber mais, quando a gente sentir mais Deus. Aí a gente lembra de Jesus, que mesmo na cruz, ainda tem força para dizer, acho que ele nunca perdeu a força, né? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Olha a comunhão que ele estava com Deus, como que ele tinha esse sentimento, essa sensação de Deus, que ainda a certeza em que ele chegou assim, pai, tá bom, fizeram errado, tá bom, mas perdoa esse povo. São criancinhas ainda. Olha a certeza que ele tinha, a serenidade. A gente precisa ser mais sereno para perceber isso. A gente perde a nossa serenidade muito fácil. E a gente precisa dar um tempo, sabe? Ficar assim. Tá? Escuta mais as coisas. Às vezes escuta um amigo, escuta uma amiga. Às vezes está ali, simples. Simples. Porque a gente quer tocar Deus com as mãos. A figura que está ali representa isso. Eu quero tocar Deus. Não vou tocar com as minhas mãos. Eu vou tocar com a minha emoção, com o meu sentimento. Isso é que a gente precisa exercitar. Essa emoção de sentir a coisa boa. Sim. Ótimo. Porque a exemplo, lembra do avião? Por que o avião estava ali? Nós somos os homenzinhos fazendo a obra de Deus. Viu por que eu botei o aviãozinho lá? Nós somos esses homenzinhos. Nós somos co-criadores. Aí a gente entende, em parte, por que Jesus falou, sois deuses. Podes fazer o que eu faço e muito mais. Porque se eu sou o homenzinho lá da fábrica que estou fazendo o trabalho de Deus, eu sou a extensão de Deus. Então, quanto mais eu me aproximar desse ente que é Deus, eu vou conseguir fazer mais aviões, eu vou conseguir fazer mais coisas e vai funcionar no nosso dia a dia. Nós somos aqueles homenzinhos ali, para lá e para cá, na obra de Deus. É só a gente seguir o que Ele quer. E o que Ele quer, nós sabemos. Vocês mesmos deram 2 exemplos aqui. Nós poderíamos ficar aqui a noite toda. Vários exemplos. Vocês iam um atrás do outro. Só despertando. É só despertar a emoção em vocês, o sentimento. E essa coisa vai brotando, vai brotando, vai brotando. Daqui a pouco você assim, é mesmo. É mesmo. Esse livro aqui, ainda do Procurador de Deus, Hermílio de Miranda fala assim, quem lê isso aqui na verdade assim, ele não fala de Deus, a leitura não fala sobre Deus, mas fala do entorno do Deus, fala das tarefas dos homenzinhos, do comportamento. Ele escreve assim, quem lê esse livro,
Quem lê esse livro, quem vê essa palestra, quem é católico, quem não é católico, quem é protestante, não importa. Quem é um procurador de Deus. Quem já procurou Deus e não obteve respostas, aqui vai encontrá-lo. Quem já o encontrou, aqui vai ter a certeza de que não se enganou. Você usou a palavra certeza. Parece que a gente combinou. Certeza de que não se enganou. Então, quando a gente sentir essa coisa do Deus, diz assim, esse negócio deve ser Deus. Não se engane. Por quê? Por quê? Eu vou fazer Tem um companheiro aqui da casa, Edson. Não, perdão. Ainda tem uma parte. Talvez essa parte seja a parte científica de Deus. Deus ele é algo imanente. Eu trouxe os dois significados. O significado do substantivo, né, que está inseparavelmente contido na natureza. Nós já vimos que realmente Deus faz parte da nossa natureza, de um ser ou de um objeto inerte ou não, inerente, perdão. E tem uma definição filosófica do que vem a ser imanente. Deus é imanente. Essa ideia de Deus é imanente. Por quê? Que permanece no âmbito da experiência possível. Experiência possível. Olha o trajeto que nós fizemos desde a litolatria até o dia de hoje. Agindo na captação da realidade. Olha como é que a gente capta a realidade de forma diferente. Vocês captaram. Não, tem que ser o mesmo número de cadeiras. Não, tem que ser 3 cadeiras. Tem que ser dividir a garrafa em 3 goles. Captação da realidade através dos sentidos. Mas que sentido é esse? Não, são os 5 sentidos. Do bom senso, do sentimento. Tem que sentir. 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 O exercício é sentir. Por mais que a gente leia, por mais que a gente decore, não tem jeito, gente. Sinto muito dizer para vocês, tem que sentir. Porque é a experiência possível. Não é a experiência impossível. É a experiência possível. E cada um dos encarnados e os desencarnados tem o seu grau de possibilidade. A gente só tem que tomar cuidado para não brigar com o outro, dizendo que a possibilidade do outro é melhor ou pior do que a minha. Só isso. Porque senão a gente vai cair naqueles embates lá de povos que são monoteístas e ainda assim brigam entre si. Tem que respeitar o outro. Tem que aceitar, tem que tentar entender o sentimento do outro. E mais uma vez, quando eu faço isso, está Deus dentro da gente. Tudo vai levar a Ele, tudo vai levar a Ele. Porque Ele não é imanente, Ele não está aqui, tudo vai levar a Ele. Daí a religião, a religare, a forma da gente sempre olhar para cima. Se é que Deus está em cima, não está, né? Acima como se fosse uma coisa mais alta do que o terra-terra. Tem um companheiro da casa, voltando, né? Que ele consegue dar um exemplo com música. Nessa encarnação, eu toquei violão tentei tocar durante os 2 anos só, então não adianta que eu sou. O violão quebrou, torceu, enfim. Mas eu adoro música, né? Eu não sei, aqui tem algumas obras que eu fico escutando assim, eu digo assim, eu me emociono. Determinadas óperas, algumas coisas assim, eu falei, caramba, outro dia eu escutei uma obra de Rachmaninoff, um concerto para piano. E uma moça nova, novinha, devia ser seus 30 e poucos anos. Então o concerto era para piano, então tinha o piano e o acompanhamento de uma orquestra, né? Uma sinfônica completa. Gente, aquela moça parecia que estava em transe. Em transe. Porque, olha, era uma peça dificílima. A forma como ela tocava, e ela ficava assim, ó, parecia Stevie Wonder. Eu falei, cara, como é que essa moça não erra uma tecla desse piano? Mas ela sentia a música. A música faz isso com a gente. A boa música faz com que a gente se internalize nas nossas emoções. A boa música. Outras nem tanto, mas isso é coisa do humano.
Então, como eu não sei tocar violão, nem teclado, eu trouxe uma música que tem a ver com o tema. E é para a gente experimentar a sensação. Só para experimentar, sem compromisso. Eu botei a letra, quem quiser cantar, sem problema. Mas é para a gente experimentar um pouquinho. Mas fazer uma experiência. Eu gosto de fazer experiência. Se eu não fosse operador de processo, eu trabalhei na Petrobras, eu seria cientista. Eu gosto de experimentar as coisas, do bom sentido. Né? Deixa eu testar aqui, né? Um colega aqui de trabalho aqui, né? Fomos companheiros de trabalho, né? Então eu trouxe para vocês uma música que vocês conhecem, mas que fala de Deus. É uma oração, não deixa de ser uma oração, mas vale a pena ser sentida. Então, vamos falar com Deus? Gente, eu escuto 10 vezes essa música e 10 vezes toca. Deus, gente, muito obrigado por vocês terem vindo. Que Deus siga dentro de nós. Muito obrigado. Pode falar. Tá? Tá sim. Ah, não. Peraí, um momentinho. Peraí, desculpa. Desculpa, falha nossa. Bem que agora eu estou me escutando, bem que eu estranhei que eu não estava escutando, mas enfim. Então, voltando, né? Nós temos como recado que no dia 2 a 8 de outubro vai acontecer a 46ª Semana Espírita de Teresópolis. Vai ser lá no Centro Espírita Aristide Silva, aquele grande da Várzea, né? E durante esse período, a casa à noite não terá as palestras públicas. Então, a palestra do dia 4, uma quarta-feira, que acontece às 20 horas, e a palestra do dia 7, sábado, não vai acontecer aqui, porque nós estaremos lá no Aristide Silva. Então, convido a todos vocês a irem, né, durante a semana, na Semana Espírita. Então, sábado, dia 7, não teremos palestra aqui, a casa estará fechada. E no dia 4, quarta-feira, também estará fechada, tá bom? Em todo caso, vamos avisar os amigos, né, as pessoas dos outros grupos, nós estamos avisando nas nossas redes sociais, né? Então, a casa não vai funcionar. E amanhã, a AME Teresópolis, né, vai ter palestra com o Cláudio Conte no Facebook da AME Teresópolis, né, uma palestra virtual. E o tema vai ser Ensaio sobre a Realidade. Então, amanhã, dia 24, às 10 horas da manhã, no Facebook da AME Teresópolis, tá bom? E aí, lembrando o nosso amigo Mauro, né, a pergunta que não quer calar, alguém nos visita hoje pela primeira vez? Não, né? Todos velhos amigos. Então, que bom. E agora eu gostaria de convidar a Vânia para fazer a nossa prece de encerramento. Vânia, por favor. Boa noite a todos. Vamos elevar o nosso pensamento para agradecer ao Pai, a Deus, né? Nosso Pai querido, a Jesus, nosso Mestre amado, pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite de sábado, numa vibração maravilhosa que nos renova. Somente esse estado de gratidão, né, que faz a gente sentir Deus em nós. É uma oportunidade muito grande. Eu estou muito feliz de estar aqui, há algum tempo que eu não tenho vindo no sábado, então eu estou muito feliz de estar aqui e sentindo toda essa vibração de amor. E que possamos levar para os nossos lares
essa vibração, esse sentimento que está transbordando em cada coração aqui presente, para todos os familiares, para todos aqueles que nós amamos muito e que estão ao nosso redor, independente de ter qualquer parentesco. E possamos lembrar sempre que Deus está conosco, que nunca estamos sozinhos e que Jesus é o caminho que nos leva até Ele. Que assim seja, graças a Deus.